ao vivo para a gente completar mais um pontinho no nosso desafio aqui de variantes do ponto corrente, né? Na nossa bandeirinha de pontos correntes. Isso aqui é só ponto corrente, olha que beleza! Então, meu objetivo aqui com essa prática, né, com essa série de aulas sobre ponto corrente, o grande desafio nosso nessas pequenas lives é agregar, né, colocar o máximo possível de variantes de ponto corrente em um pano de pontos de bordado. Eu quero convidar você para me acompanhar nesse trabalho, a série de lives que eu fiz desde o primeiro pontinho está organizada numa playlist. Se você quiser realizar esse pano de pontos aqui, tá tudo organizado lá no canal, viu? Eu me chamo Renata Calado, este aqui é o Arte Paetê Bordados, é um canal onde eu te ajudo assim a sair do zero no bordado e ajudo você a realizar a sua ideia de bordado. Boa noite, Maria Alice, seja bem-vinda, tudo bom? Vamos para a nossa mesa de trabalho, começar o nosso passo a passo de pontos. Essa variante de ponto corrente, olha, eu tenho certeza que você nunca viu, porque é um ponto corrente de origem italiana, é um ponto corrente que ele fica sobre o tecido, é um ponto corrente de baixo relevo, né? Mas ele fica assim muito bonito e ele é especial, tá? Então vamos para a nossa mesa de trabalho. Eu tenho aqui uma pequena amostra dele, ó. Olha só, é esse pontinho corrente aqui que nós vamos construir na nossa bandeira de pontos. Só que na bandeira de pontos, ele vai ficar um pouquinho mais delicado, tá? Do que está aqui. Aqui eu fiz com uma linha assim, um ponto mais largo, uma linha um pouquinho mais grossa, né? Para poder mostrar para vocês aqui na livezinha. Mas aqui na nossa mesa de trabalho, e nesse pano aqui, gente, que é um algodão cru, tá? Bem fininho. Se você é iniciante no bordado, como eu falei, o objetivo meu com o canal é que você saia do zero no bordado e realize a sua ideia de bordado, né? Estudando aqui pela internet. E é por isso que eu compartilho no Arte Paetê muita técnica, muito conhecimento, ideia, para que você possa se inspirar, para que você possa conseguir realizar assim o seu projeto criativo, né? E organizar o conhecimento, como a gente está fazendo aqui, ó, nesse pano de pontos, organizando todas as variantes de pontinho corrente, é muito importante, tá? Porque aí a gente já tem, assim, na cabeça da gente organizado, e quando a gente quer, a gente puxa lá do nosso acervo, né? Da nossa cabecinha, eu quero usar esse ponto para essa ideia, tá? Então, por isso que é importante a gente organizar sempre os pontinhos em panos de ponto. Essa é uma das aulas que eu faço aqui, né? E tem muito mais conteúdo aí no canal, tá? Se você já me conhece, sabe, mas se você é novo, tá chegando aqui no canal, vale a pena dar uma olhadinha, explorar bastante os conteúdos que tem lá, inclusive bordado com paetê, com lantejoulas, né? Vamos agora para a nossa mesinha de trabalho. Eu vou mudar um pouquinho o celular de posição para a gente conseguir visualizar, né, o nosso paninho de pontos. Vou virar para a mesa de trabalho, vou arrumar o suporte e vocês vão colocando aí no comentário, vão deixando aí, se puderem comentar, deixar o like sobre esse trabalho que eu realizo aqui no Arte Paetê. É muito importante, é muito também desafiador para mim, tá? Continuar o canal. Então, se você puder me apoiar aí com o seu carinho, o seu like, o seu comentário, tá? A sua inscrição, ou um valeu demais, né? Com esses conteúdos aqui que eu trago gratuito aqui no canal. Vou tentar, então, ajustar direitinho, gente, com esse suporte aqui, porque eu estou com a fazer assim, ó. Vai ficar melhor. Não sei se vai virar aí para vocês, né? Que arrumar um suporte na mesa é sempre um desafio também. E eu estou com o meu suporte bom quebrado, né? Então, com outro aqui que não é um adequado para eu conseguir fazer isso, mas eu vou tentar, viu? Dar a aula igual. Vamos ver, ó. Vamos fazer assim.
Eu acho que vocês continuam visualizando na vertical, né? Vocês puderem dizer aí no chat para mim se está tudo ok. Depois eu dou uma passadinha pela mesa, que tem outros trabalhos, eu vou mostrando para vocês. Vou ver se eu consigo, não consigo baixar mais esse suporte. Ó, vamos dar uma olhada aqui nesses pontinhos. Se vocês estiverem visualizando bem, já deixem aí um ok para mim. Então, essa é a nossa bandeirinha de pontos com variantes do ponto corrente, tá? Todas essas aulas aqui estão em playlist. Depois que a live subir para o canal, eu deixo a playlist na descrição para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O ponto de hoje é um ponto sienense. Olha, uma variante de ponto corrente lindíssima. Esta daqui, gente. Olha que maravilha, tá? Ele é um ponto de relevo, tá? Ele fica assim, bordado sobre o tecido, vejam. O ponto ele é desenhado sobre o tecido. Aqui ele tá bem rústico, porque eu fiz ele maiorzinho, com linha um pouquinho mais grossa. Na nossa bandeirinha, ele vai ficar um pouquinho mais delicado, tá? Então, assim, conforme a linha que você usa, o tecido que você usa, o aspecto do ponto fica diferente, não é mesmo? Quem borda há um tempo já sabe, mas quem é iniciante ainda não tem a manha com isso, né? Mas é bem assim mesmo, conforme os materiais que você vai usando, vai mudando o aspecto do seu ponto. Vamos então ao nosso passo a passo? Olha, vou trabalhar aqui com essa linhazinha de meada azul. Essa aqui é o número 3.845. É do kit de bordado que tem aí também no nosso link aí na descrição, tá? Já tá lá no link, se você quiser dar uma olhadinha no kit, você pode até adquirir pela internet se quiser. Essa cor aqui tá lá nas 50 cores disponíveis. Vou pegar um tamanho de linha, gente. Para cortar o tamanho de linha, você pode pegar assim, ó, com o polegar e o indicador, e levar até o seu cotovelo aqui, ó, até a dobrinha do braço, tá? Leva até a dobrinha do braço. Você tem um tamanho de linha bem legal para bordar, tá? Não precisa ser maior do que isso, não, para bordar esses pontinhos, tá? Aproximadamente 40 centímetros, 50, dependendo do trabalho que você for fazer, tá de bom tamanho. Vamos colocar agora a linha na agulha, né? Colocar a linha na agulha é muito simples também. Você pode colocar diretamente assim, ó. Quando o olho da agulha for bem aberto, né? Você pode colocar diretamente aqui pelo olho da agulha, tá? Claro que tem outros materiais que você pode usar, né? Pode usar aquele passador de linha, mas com isso lá no canal tem outros vídeos mostrando também. Aqui eu vou dar um nó de costureira. Esse meu suportezinho vai ter que ficar no lugar. Ui, 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 ao vivo é assim, né, gente? Ó, o nozinho de costureira, você pega o seu indicador, coloca a linha sobre ele e o polegar, você vai segurar um pedacinho de linha, vai dar uma voltinha, tá? Depois você vai enroscar, ó, uma dentro da outra, tá? E vai puxar, pronto. Você vai ter, ó, um nozinho de costureira, tá? Bem delicadinho, né? Estão vendo? Pode começar com um nozinho, não tem problema não. Depois você vai aprimorando o seu bordado e aí você vai aprendendo a fazer o arremate sem nó e tal, tá? Tem inclusive no canal vídeos também mostrando, tá? Vários tipos de arremate. Aqui, gente, antes da gente começar o nosso ponto, o que é preciso fazer? É preciso fazer uma linhazinha paralela. Eu vou ensinar vocês como fazer esse alinhamento aqui, tá? São duas linhas bem paralelas, ó, para a gente poder realizar esse ponto sienense, tá? Então, aqui eu já tenho uma linha que eu coloquei aqui na régua, ó, a linha tem 5 centímetros, tá? Bem tranquilo, né? 5 centímetros, do 0 até o 5. E agora, ó, eu vou determinar a largura. Eu vou colocar o 0 bem alinhado aqui, ó, com a linha em cima da linha, estão vendo, ó? O 0, a linha do 0 aqui. E eu vou marcar a distância que eu quero da minha paralela. Deixa eu só tirar essa linha que ficou aqui. Pronto. Vamos supor que eu queira que esse ponto tenha
aqui, ó, 6 milímetros, né? Aqui é 1 centímetro. Eu vou contar 6 tracinhos aqui do zero, ó. 6. E vou contar aqui também. Vou mais à frente aqui, ó, e marco 6 novamente, tá? O que que acontece? Eu tenho 2 pontinhos aqui com uma mesma distância, tá? Vocês estão vendo, gente, esse pontinho? Eu vou daí trabalhar uma linha aqui, ó, uma linha reta, tá? Essa linha aqui vai servir de apoio, ó. Vai ser uma linha paralela para que eu possa trabalhar o meu bordado. Que com esse suporte aqui tá difícil, mas vamos lá. O negócio é que a gente tem que dar a aula para ensinar, né? Quem quer aprender. Pronto, ó. Eu tenho aqui linhas paralelas, né? 2 linhas. E agora, qual é o primeiro passo para fazer esse pontinho? Primeiro passo, gente, é esse aqui, ó. A gente vai trabalhar linhas retas. Eu posso vir de cima para baixo, eu posso trabalhar na horizontal, como eu posso trabalhar na vertical, tá? Então, o ponto sienense, essa variação do ponto corrente, a gente pode trabalhar assim, ó. Deixa eu só arrumar melhor aqui. Pronto. Que eu tô aqui meio que em pé. Vamos lá. Deixa eu sentar aqui e vou olhando. Ó, a gente pode trabalhar assim, ó. A gente traz a linha. Se você quiser colocar no bastidor, né? Nesse apoio aqui, ó, pode colocar também, tá? Eu ensino a bordar tanto com bastidor como sem bastidor. Por quê? Porque são habilidades importantes para quem quer desenvolver um trabalho criativo. Então, você trabalhando sem o bastidor, você está desenvolvendo uma coordenação motora da costura lenta, que é bem importante. O que que é a costura lenta? Ó, eu vou trabalhar aqui uma linha reta aqui, ó. Vou levar a linha reta para baixo aqui para o lado, ó. Levo bem retinho para o lado e vou entrar com a agulha nesse alinhamento dessa linha reta, né? E vou puxar em costura lenta. O que que é isso? Eu vou trazer a linha bem devagar, trazer a linha bem devagarinho, ó. Quando ela tocar na trama do tecido, eu já paro de puxar. Eu não fico insistindo em levar a linha mais embaixo, entende? A costura lenta é isso. Chegou ali, levei, pronto. Tá tudo certinho. Agora, gente, vou aqui a uma distância, ó. A mesma distância, eu vou procurar trabalhar a mesma distância do tamanho dessa linha aqui, que é 6, né, milímetros. Eu vou procurar trabalhar para cá também, ó. Essa distância para cá, ó. Então, eu vou sair com a minha agulha aqui, ó. Estão vendo? Vão dizendo aí para mim se está tudo ok. De novo, eu volto para cima numa linha reta, ó. Alinho a agulha e volto. Posso trabalhar com bastidor? Pode trabalhar com bastidor, tem problema nenhum. Ó. Isso eu tô fazendo no olhômetro, sim, mas vocês podem contar o fiozinho da trama, do tecido, se quiser, né? Se aqui, por exemplo, tiver 8 fiozinhos, aí você conta 8 fiozinhos, né? Aqui já vai ter 8 fiozinhos e volta aqui para baixo, ó. No mesmo alinhamento aqui, ó, para baixo. Venho trazendo. Eu vou trabalhar primeiro a estrutura, tá? Do ponto sinense. Eu tô construindo, gente, com vocês. Onde é que tá a minha mostrinha? Tá aqui, ó. O que eu tô fazendo é esse ponto aqui. Só que para fazer esse ponto aqui, é necessário que a gente tenha essa estrutura aqui de linha paralela por toda a faixinha que a gente fez, tá? Isso é bem importante. Então, ela tem que estar bem paralela, bem simétrica, bem bonitinha, ó. Aqui pra cá. Pronto. Mais uma. E aí, nós vamos construindo esse ponto, essa estrutura, para poder trabalhar o ponto sienense. Estão vendo, gente? O que estão achando?
Não é muito difícil não, né? Só trabalhar linhas paralelas aqui, ó. Ah, mas isso não é ponto corrente. Calma que vai sair o ponto corrente. Ainda não foi feito o ponto. Esse aqui é só a estrutura do ponto, tá? Bem importante. Legal. Muito bem. Ponto corrente, gente. Quanto mais eu vou estudando, mais variante desse ponto eu encontro, viu? Tem muita variante desse ponto para a gente conhecer. E essa variante do ponto sienense, até me perdi um pouco aqui na distância, mas não tem problema não. E essa variante do ponto sienense é muito linda, tá? A gente pode fazer trabalhos lindíssimos, decorativos com essa variante, trabalhar com linhas diferenciadas, enfim, vale demais. Ó, agora que a gente fez a nossa estrutura, o que nós vamos fazer? Vamos começar a trabalhar o ponto. Ó, aqui atrás está já feito, né, as nossas linhas paralelas também, tá? E agora? Agora nós vamos começar a fazer o ponto, ó. Eu vou sair aqui do ladinho, embaixo, vou voltar de baixo para cima, realizando o ponto sienense. Como que eu vou fazer? Vou virar assim na horizontal para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? O movimento desse ponto, ó. Eu vou vir de baixo para cima, passando com a agulha por trás aqui dessa alça, desse suporte, tá? Ó. Pronto. Agora eu levo reto para cá, ó, e venho de cima para baixo. Olha lá. Certo? Agora, de baixo para cima. Faço esse movimento trabalhando aqui, ó. Depois, de cima para baixo. Muito bem. Falei que ia ficar mais delicado, né? Que o que eu tô mostrando para vocês vai ficar mais delicadinho, tá? Porque eu tô trabalhando aqui num tecido mais fino, né? Também com uma linha um pouco mais fina, ó. Cima para baixo, agora de baixo para cima. Sempre trabalhando nessa estrutura paralela, tá? Esse é o ponto sinense, uma variação do ponto corrente que pouca gente conhece. Estou trazendo aqui exclusivo do canal Arte Paetê, para a gente poder se inspirar, né? E criar muito, né, gente? Olha aí, agora eu vou aqui, ó. Vou finalizar aqui para baixo, tá? E vou sair, vou virar, ó. E agora eu vou sair aqui e vou continuar fazendo o mesmo movimento, né? Posso sair tanto aqui do ladinho, aqui bem do ladinho, ó, pelo lado de fora aqui do início, ó. Bem do ladinho ali, tá? Olha lá. Não sei se vai dar a linha, acho que vai, viu? Vamos lá. De baixo para cima e de cima para baixo. Agora, gente, que vai formar. Olha que coisa linda esse ponto, eu sou apaixonada por ele, ó. De baixo para cima, ponto sinense, de cima para baixo. Olha aí a corrente que ele vai formando, que coisa maravilhosa. Fala sério, isso não é maravilhoso esse ponto? Eu amo demais, ó. Opa, aqui eu me distraí. Distraí, olha aí, ó. Aqui não era de baixo para... Eu falei com vocês, me distraí. Aqui é de baixo, ó, de cima para baixo, estão vendo? Vamos botar a linha na agulha de novo. Agora que a linha tá quase acabando, mas tudo bem, vamos ver. Eu acho que dá para acabar o ponto, sim. Como eu tô fazendo aqui ao vivo, não quero me demorar demais. Vamos ver se eu consigo. Senão vou ter que pegar o meu... Vai dar. Deu? Deu. Deu certo, ó. Aqui. Vamos lá, gente. De baixo
de cima para baixo, ó. Estão vendo que lindo que fica? E aqui de baixo para cima, ó. De cima para baixo, de baixo para cima, e, para variar, aqui a linha tá acabando e deu um ruim aqui na linha de novo. Pera aí, gente. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. Vamos deixar o like, que a corajosa aqui tá ao vivo, dando aula ao vivo de bordado. Vocês pensam que é moleza? Não é, não. É difícil mesmo, porque as coisas acontecem ao vivo. Quando é vídeo gravado, a gente corta, né? Fica bem fácil cortar essas partes. Mas ao vivo não tem como cortar, certo? Ao vivo é isso mesmo. Parece toda a dificuldade, a mesma dificuldade que eu tenho já com muita prática, qualquer pessoa pode ter. E é por isso, gente, que eu motivo vocês a começarem o bordado, porque não importa se você é iniciante, se você já tem prática, em algum momento a gente vai ter alguma dificuldade de se desafiar. Olha que legal que ficou, que lindo ficou o nosso ponto corrente sienense, né? Muito lindo, mais um pontinho para nossa bandeira de pontos correntes, bem legal. Olha aí, que bacana, hein? Gostei muito dessa variação aqui na nossa bandeirinha de pontos, o ponto sienense. Então, o que que vocês acharam? Se puderem deixar like, comentar para mim. Ó, é o mesmo ponto, mas vocês estão vendo a diferença dele bem grande, largão, e ele mais curtinho, né? E estreitinho e mais delicadinho na bandeira de pontos, tá? Vou aqui mostrar para vocês um pouquinho a nossa mesa de trabalho, como é que ela tá, e falar de alguns trabalhos aqui que a gente tá concluindo no Arte Paetê, tá? Aqui, gente, no canal, maravilhoso, obrigada, Maria Alice, muito obrigada por estar aqui, viu? Por assistir a aula. Eu espero que você faça essa prática, que consiga, e eu vou deixar um vídeo de passo a passo desse ponto. Eu tenho vídeo dele no canal, tá? É um vídeo muito bom, inclusive conta a história do ponto, é bem legal, para quem quiser mais conhecimento, porque é assim, gente, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre pontos, mais criativo se torna o nosso trabalho. Quero mostrar para vocês também que eu fiz em live, ó, a coroinha, né, bordada, que estamos trabalhando. Ano passado nós começamos, esse ano vamos continuar esse projeto aqui, do bordado do amigurumi, tá? Esse é um projeto que a gente vai continuar aqui no canal, para mostrar para vocês. Aqui também é outro projeto que eu tô trabalhando, aqui no ateliê Arte Paetê, ó, esse galo estilizado aqui também. Já tem algumas aulas que estão em vídeo, né, no canal, que eu já deixei, já estou gravando outras. Aqui, olha que lindo ponto pistilo, olha só, esse ponto é usado para flores, mas aqui eu coloquei em degradê, né, bem bonito. Já tem vídeo também de como eu prendi essa pluma aqui, ó, gente, para o carnaval, para fazer customização. Que legal, linhas que são plumas, né? Eu já ensinei como prender essa linha aqui no tecido, tá? Inclusive, quem quiser trabalhar customizações, tá? Eu tenho o meu curso, tá bom, gente? O link tá na descrição também, agora para o carnaval. Tem outros projetos que nós vamos trabalhar com lantejoulas e paetês também, esse aqui no canal, que é surpresinha. E aqui tem o material do curso, gente, do curso que eu trabalho com vocês, ó. Se vocês quiserem olhar, o curso tá com preço promocional, tá bom? Então, tudo isso a gente trabalha aqui no Arte Paetê. Vou virar aqui, né? E o objetivo do canal é que você consiga sair do zero e realizar o seu trabalho de bordado, tendo ele um brilho ou não, né? Tanto projetos assim mais rústicos, quanto projetos mais delicados, não importa. O importante é que você tenha consiga desenvolver essa habilidade, né? Aprendendo apenas pela internet, tá bom?
Então, quero dar uma boa noite. Obrigada pela companhia, quem assistiu essa live rápida, né? Agora estamos começando novamente os conteúdos do canal aos poucos e colocando mais vídeos também, tá? Videoaulas. E não esqueçam, gente, sempre, se vocês puderem comentar, deixar o like, ajuda muito a continuar o meu trabalho aqui no Arte Paetê, tá bom? Um beijo, Maria Alice, você que ficou aqui no canal comigo, muito obrigada. Uma linda noite e uma linda semana para todos nós, tá bom? Até a próxima.